Ale Tavares por aqui com o Café Sistêmico, esse movimento que acontece às quartas-feiras pela manhã, geralmente todas as semanas ou sempre que é possível. Nós estamos aqui já há 6 anos com o Café Sistêmico, a serviço do bem comum, para prosear, para conversar, para trocar ideia e principalmente para aprendermos sobre expansão da consciência, despertar da consciência, liberação para ter uma vida mais próspera, mais abundante, no campo da saúde principalmente, no campo dos relacionamentos, no campo das finanças, tudo aquilo que possa contribuir com o nosso movimento em relação a sermos mais resultantes positivamente na nossa própria existência e na vida daqueles que nos escolhem também para partilharmos aí essa jornada terrena. Então essa é a lógica. O meu nome é Alessandra Tavares, para quem está chegando, sou psicóloga de formação, terapeuta quântica e consteladora. E sempre que eu estou por aqui, eu vou usar essas lógicas. Eu sempre vou respeitar o interessante ponto de vista daqueles que não concordam, que acham que não. Acho que é bem-vinda essa conversa, mas aqui eu falo de experiência de muitos anos e de milhares, não centenas, mas milhares de atendimentos com essas ferramentas que eu vou propondo, esses pilares que eu vou colocando por aqui. De pessoas simples, de pessoas comuns como nós, do dia a dia, pessoas que ressignificam, pessoas que vão para a vida, pessoas até que se tornam consteladores através da nossa formação em constelação sistêmica multidimensional, ou que faz essa imersão para a própria existência, para a própria vida, ou no consultório, na psicoterapia individual ali, utilizando a lógica da psicologia profunda, mas também a lógica da sistêmica e a lógica da terapia quântica. Pessoas que vêm olhar o seu mapa da calibração, entender como está seu campo eletromagnético, vibracional em relação a gerar ou não gerar ressonância com aquilo que se quer atrair para a própria existência. Que mais? Agora a gente tem o CEDIM, que é o Círculo Terapêutico, Terapia em Grupo, que acontece às sextas-feiras aqui em Goiânia, à tarde. Passando essa semana ou na próxima, a gente vai lançar o CEDIM online. Algumas pessoas têm nos pedido, querem fazer terapia, não sabem onde buscar, então vamos para o grupo que ali a gente se encontra, né? Ontem a gente fez um grupo muito interessante lá no Estúdio Motriz, foi muito interessante, foi totalmente intuído, né? Nada planejado. Então nós temos aí o Festival das Mães, o mês das mães, esse mês lindo de maio, que também é o mês do meu filhote, né? Nasceu dia 20 de maio, então a minha gratidão é sempre infinita a esse mês, a essa frequência que é a maternidade. Tanto de onde eu venho, minha ancestralidade, como o que eu estou reproduzindo na geração seguinte. E tudo isso, essa minha satisfação, essa minha vontade, essa minha motivação de vir até aqui conversar com as pessoas já há 6 anos sobre isso, tem a ver com a minha própria existência e especialmente com a minha performance como mãe nesse planeta, esse planeta tão complexo, esse ser humano que vem aí da raça adâmica tão complexo também. Então isso me traz muita força, muita energia para querer todos os dias levantar, entender que eu tenho um propósito, que não é esse propósito aí de carreira, essas coisas todas. Isso também é importante, mas não é disso que eu estou falando, é algo além. Então aqui no mês das mães, a gente tem o Festival das Mães. Sexta-feira pela manhã a gente vai ter um encontro com comandos quânticos e movimentos sistêmicos para liberação de energia de abundância, porque na visão sistêmica isso também tem a ver com a minha correlação consciente ou inconsciente com o meu maternar, né? Ou com a maternagem, com a energia psíquica feminina que eu carrego, porque às vezes não é a mãe fisicamente, mas é a mãe que está aqui dentro. Às vezes a mãe até saiu da vida já, e a gente ainda continua reproduzindo e acreditando em algumas coisas que a nossa criança internalizou e fica numa roda de samsara. Também no festival, isso vai acontecer sexta-feira agora, dia 8 pela manhã online. Dia 20 de junho, possivelmente a gente vai ter um encontro presencial, uma imersão, onde nós teremos terapia, psicologia profunda, associada aos movimentos sistêmicos, aos comandos quânticos para a nossa relação com o dinheiro,
com o dinheiro mesmo, tá? Porque nessa lógica, quando a gente olha prosperidade, a gente olha a sua relação com o dinheiro, a sua relação com a prosperidade material, que é aquela que não necessariamente você ganhou, trabalhou, né, mas que recebeu de outras infinitas formas, e a prosperidade financeira, que pode ser sua carreira, né, ou que é provedor para você, tá bom? Então, dia 20 de junho, quem queira se organizar aqui em Goiânia, possivelmente a gente terá um dia todo de imersão com esses movimentos, é uma coisa mais profunda, é uma coisa que a gente vai caminhar ali junto com vocês, o grupo vai caminhar junto nesse fortalecimento. Lembrando, gente, quando a gente trabalha com um campo de energia, é natural que no coletivo tudo isso seja muito mais forte e evidente, muitas vezes, do que até no individual, tá bom? Nesse processo. Por isso eu invisto muito meu tempo, meu trabalho, meus estudos, minha energia nos trabalhos em grupo. Então esse é o Festival das Mães. Além disso, já aí para a segunda, terceira semana de maio, a gente vai ter a Black Maio, no mesmo formato da Black Gold, que é de novembro, né? Onde nós teremos descontos de até 60%, 50% nos atendimentos individuais comigo. Tá bom? Como forma de trazer toda essa avalanche que vem agora, porque eu vou trazer tudo isso do inconsciente e trabalhar com isso. A quem queira, naturalmente, despertar, avaliar, olhar, fazer o seu recaminho. Ontem eu publiquei, porque me veio muito forte, falar um pouco da numerologia do ano de 2026, que é um ano 1, quando você soma ali, né? É um ano 1. Nessa lógica, tá? Que é uma lógica específica desses estudos da numerologia, que são os números chamados números universais, ele diz que esse é o ano do movimento. Então, provavelmente, se a pessoa ficar muito parada, eu vou falando com vocês e me servindo aqui, tá? Que eu esqueci de servir meu cafezinho e eu fiz ele especialmente para mim e para que eu possa tomar com vocês. Muito bom. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhando tudo aquilo que precisa ser olhado no campo da abundância, dessa relação com a prosperidade de tudo que é. É óbvio que a gente vai trabalhar dinheiro, carreira, não sei mais o que, e isso é um efeito cascata, porque é o seu campo de energia se movimentando. Então, isso vai para a saúde física, para a saúde emocional, para a saúde mental e para tudo isso. Hoje, mais uma vez, eu vou ficar olhando vocês aqui e por aqui. Já vou avisando, deixa eu só entrar aqui, que eu não entrei. Peraí. Aí, agora eu consigo entrar e ler o que vocês estão falando. Muito bom, muito bom. Aqui eu consigo me ver bem. Muito bom. Hoje, gente, eu quero trazer uma consciência da psicologia profunda. Nós temos na psicologia algumas questões, alguns teóricos, né, que não são só Freud, não é só a psicanálise. A psicanálise, ela tem uma importância forte demais no desenvolvimento do nosso planeta, sabe? O Freud teve uma contribuição magnífica. Mas o Freud né, a própria psicanálise, a própria psicologia, ela incentiva demais como é que eu vou chamar isso? Que nem existe essa palavra, né? Estropecção, assim. Estropecção, não deve existir, não. Isso veio na minha cabeça agora. Porque tem introspecção, né? E você colocar para fora, você falar, você verbalizar. E isso foi entendido de uma forma um pouco equivocada, através muito das terapias também. Essa coisa de ficar só falando, e quer falar com o amigo, e quer falar com o terapeuta, isso me afasta de mim, né? Então eu preciso ir para um momento de internalização profunda, e é nesse momento que eu me conecto com as questões da alma, que são questões para lá da matéria, para lá do que os olhos veem. E como é o Festival das Mães, olha que linda minha caneca, gente. Fernanda Cor, que sempre está por aqui, minha cliente de São Paulo. Terapeuta também, TQA, lindeusa, tem um canal lindo de mensagem, se você estiver por aí, já coloca aí. Porque de vez em quando acho que ela fala, a Lê tá precisando, ela manda o link, pronto, eu entro lá e já me ajuda. Sincronicidade total, né? Muito bem, então eu quero trazer um pouco sobre essa mãe
Para lá dessas coisas de... Aqui, a Aldinha. Extrospecção. É o ato de direcionar... Ah, não sabia que existia essa palavra. Achei que seria um neologismo meu, mas não será da minha autoria. Então já existe essa extrospecção, que é sempre estar falando, e vai na terapia e quer falar. Não, gente. O caminho é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Tem receita de bolo. As pessoas estão tão violentadas por si mesmas, com seus próprios pensamentos, que quando elas vão externar, tudo isso vem junto pelo fenômeno da psique, que é estar colocando a sua projeção. Se a pessoa não se percebe, ou se percebe muito pouco, ela tem conteúdos inconscientes ali que estão levando ela para aquele caminho, para que ela fala e ela... Fala e não chega a lugar nenhum. Faz terapia, não chega a lugar nenhum. Estuda e não chega a lugar nenhum. E isso inclui os próprios terapeutas, os próprios psicólogos, né? E todos nós que estamos nisso. Por isso eu vou dizer sempre que um terapeuta, um psicólogo, né, não terapeutizado, ele não tem valor, né, na vida do outro. Porque, segundo o Jung, eu só levo o outro até onde eu mesma fui, como terapeuta, como ser humano. Então, com os filhos e com os meus pais ou com os meus ancestrais é igual. Eu só vou levar a minha relação com a minha mãe, que é o nosso tema do Festival das Mães, eu só vou levar a minha relação de abundância até onde eu mesma fui. Se eu parei aqui na criança ferida, e isso não interessa se é consciente para você ou não, simplesmente isso está na sua vida, no seu campo e te embolando aí. E impedindo que coisas fantásticas que você gostaria de viver, desde uma coisa simples a uma coisa maior, aconteçam. Né? Então, quando nós falamos da mãe aqui na visão sistêmica, ou dessa conexão com a abundância, eu não estou falando da mamãe fisiológica. Eu estou falando com a mamãe que você internalizou, que o Jung chama de mãe psíquica. É uma mãe psíquica, é um arquétipo. Dentro dessa lógica do Jung, ele divide esse arquétipo, né? Tem hora que essa mãe tem uma face calorosa, terna, maravilhosa. Para alguns nem teve em momento nenhum. Para outros, quando ela dá aquela bronca e o neném se assusta, pô, agorinha tava brincando e me beijando e agora já gritou comigo. Essa mãe já fica conflituosa e aquilo é internalizado na criança. Não interessa a intenção dessa mãe. Não interessa se o trauma que essa criança internaliza, ele foi real ou imaginário. Isso vai ficar registrado no subconsciente, no inconsciente desse ser. E quando esse ser sair para a vida, ou seja, na vida adulta, ele vai colocar isso para fora nas próprias relações. Então, hoje, dentro dessa lógica da psicologia profunda, eu queria trazer a nossa consciência ou esse nosso movimento em relação à abundância, prosperidade financeira, para essa relação. Para que você comece a ter o máximo de consciência possível para ganhar força e discernimento de sair, de repente, de uma roda de samsara que você não quer estar mais. Escassez, miséria, dívidas, né? Dependência, às vezes, de um companheiro, de uma companheira, e você não quer ficar dependendo de um pai, de uma mãe, né? Assim? Então, aqui nessa lógica, nós chamamos de mãe psíquica, essa presença psíquica da mãe dentro de nós. Gente, não tem como escapar disso na configuração terrena, tá bom? Por quê? Porque todos nós viemos de uma mãe e ela é o nosso primeiro contato com a vida. Ela é a primeira pessoa que a gente entra em contato mesmo. Porque às vezes em contato visual eu vou ver o médico, né? A hora que eu nasço, o meu primeiro contato é aquele médico me dando um tapinha ali, uma enfermeira. Mas o contato é com a mãe, por isso hoje a gente já estimula nas maternidades a criança vir, se puder, né, para o batimento cardíaco da mãe, para ter essa conexão, para essa mãe se acalmar, para esse filho se acalmar. E nem sempre isso acontece, nem sempre isso é possível. Às vezes é uma criança que nasce, vai direto para a incubadora por uma urgência. Às vezes é uma mãe dependente que esse filho já nasce com dependência e nem vai conhecer essa mãe. Então, como eu internalizo essa mãe, ou essa mãe amada, adorada, que fez tudo por mim a vida toda,
e eu me sinto um devedor de forma inconsciente. Então, a mãe psíquica é a presença psíquica. É aquela imagem interna que se forma a partir dessa relação que a gente vive com a mãe. É com essa imagem, gente, que a gente continua dialogando dentro da gente o resto da nossa vida. O resto da nossa vida. Você tendo consciência ou não que essas cobranças internas vêm lá da relação com essa maternidade. Por isso que a visão sistêmica, ela traz um olhar a mais de que essa relação é que vai pegar a minha mão e me levar até a abundância e a prosperidade. Ou vai soltar a minha mão, ou eu vou sentir que soltou a minha mão. Então não tem com quem contar. Então eu nunca vou ser provedor de mim mesmo e nem de ninguém. E se eu me aventurar a ser, eu começo a ter problemas. Dívidas de toda ordem, problemas, monto uma empresa com a maior boa vontade, com ética, com tudo, e arrumo um sócio, um fornecedor que me dá bola nas costas. E por aí vai. Por quê? Porque para avançar na psicologia profunda tem que ter uma visão sistêmica, que Jung já tinha, tá? Freud menos, Freud tinha uma visão mais linear, né, do comportamento humano, magnífico, mas mais linear. O Jung, ele vai muito além quando ele fala dos arquétipos. É Jung que traz a lógica da sistêmica e da própria constelação, embora ele não seja citado em nenhuma obra, mas é Jung a base principal de tudo isso. Quando ele fala da energia psíquica que nós carregamos dentro de nós uma vida toda. Parece estranho, mas quando a gente começar aqui, você talvez comece a ter ganchos de consciência, gatilhos de consciência. Então vamos lá, nós temos essa mãe psíquica, que é essa presença, essa imagem interna que a gente internalizou da mamãe ou da figura materna, né? E Jung, gente, chamou essa imagem, falei aqui, de arquétipo da grande mãe, que é um símbolo aí universal que ele diz estar presente no inconsciente coletivo. Todo mundo acha que tem um jeito certo de maternar, tem um jeito certo de ser mãe. Então, no inconsciente coletivo, todo mundo acha que ter tido uma boa mãe ou ser uma boa mãe é ser muito amorosa, beijar os filhos, falar eu amo você. E nem sempre essa mãe que eu tive teve isso para me dar, nem emocionalmente, nem fisicamente. E talvez você não seja essa mãe que também tem essa facilidade de abraçar, de beijar, de conversar sobre todos os assuntos. E nem por isso eu posso julgar que você é uma boa mãe ou não é mãe. Porque o inconsciente coletivo, ele te leva para a culpa nesse sentido, do que é o maternar. Você é um ser único, você tem suas projeções, suas questões, seus traumas que você traz da sua própria mãe ou da relação que você teve com ser filha, com ser filho. Então, quando a gente fala do Festival das Mães, ontem mesmo uma pessoa me perguntou, um rapaz que vai participar, e aí ele falou, olha, eu não tinha me inscrito porque eu achei que era só para as mães, e eu sou pai. Falei, não, é para as mães e para quem é filho. Todo mundo é filho de alguém. Essa é a configuração da raça adâmica, certo? Então, primeira pessoa que a gente vê, gente, no mundo, quando a gente chega aqui, que a gente se conecta, é exatamente a mãe. A mãe arquetípica tem esses dois lados, né? Então, ela tem esse lado mais amoroso e tem esse lado mais punitivo, às vezes. Gente, isso é tão interessante que a pessoa, ela pode sair da casa dela, ou a mamãe dela já ter feito a passagem, que a pessoa continua presa a essa presença interna, que pode sentir como julgadora, como culpa, como vergonha, como medo, exigindo que você agrade todas as pessoas para ser amado, ou esse lado mais acolhedor e tudo mais. Por isso, gente, que cuidar da ferida materna não depende da mudança real, depende de uma transformação da sua mãe internalizada. Não é a mãe que vai mudar, não vai mudar nada, às vezes ela nem tá aqui mais. O que tem que mudar, o que tem que ser olhado é como eu internalizo essa mãe, ou como eu lido com essa internalização dessa mãe. Então, às vezes a gente sente uma culpa que não sabe de onde vem, que tem que fazer tudo para todo mundo, porque eu aprendi isso lá com a minha mãe ou com o meu sistema materno.
Fica esperando validação do mundo. A maioria de nós, principalmente as mulheres, tem uma configuração de esperar aplauso do mundo para ir. Se o cara falar que você é bonita, você fica feliz. Se falar que você não é bonita, que você vai para casa triste. Detalhe, essa pessoa não precisa nem te conhecer, saber nem seus bastidores, isso já mexe com você, principalmente na adolescência. Ontem atendi uma pessoa em frangalhos por conta de um relacionamento. Em frangalhos. A pessoa já diz com todas as letras, não é com você, eu quero viver outras coisas na minha vida. E o apego não deixa. Ah, nunca fui amada, nunca isso, nunca... Realmente, a pessoa que não se ama nunca foi amada. O outro pode matar um leão por dia para provar que ama, ela nunca vai confiar, porque ela não tem amor por ela. Ela não faz essa caminhada em relação a ela mesma. E quando eu dizia para ela, Flor, você tem que ir lá e buscar você desse lugar que você colocou ela, como assim? Ela não conseguia acessar. Não fui eu que me coloquei nesse lugar, foi ele. Ninguém nos coloca em lugar nenhum. Nem o papai, nem a mamãe, nem o marido, nem a esposa. Na infância, que você não tem muito o que fazer, né? Os adultos é que tem que ter sabedoria para lidar. E nem sempre tem, né? Às vezes nós somos vítimas de coisas bem abissais. E nós sobrevivemos. Porque vocês estão aqui nessa live é porque não morreu lá. Então, quando alguém chega com muito mimimi, eu falo, vamos lá. Você era uma criança, aconteceu tudo isso, um adolescente, aconteceu tudo isso, você está aqui na minha frente. Alguém te amou, alguém cuidou. Não sei que tipo de amor, se foi torto, se foi linear, não sei. Você não morreu lá, minha filha, não vai morrer aqui não. Só aí você já pode olhar a força que você tem. Porque você não morreu lá com 8 anos, 5 anos de idade, continuou na vida e agora com 40 você quer me dizer que vai morrer? Por causa de uma rejeição? Então, é trazer a pessoa para essa energia psíquica internalizada, que via de regra tem a ver com a relação com os pais. Com o papai também acontece? Acontece. Mas, dada a configuração da raça adâmica, com a mamãe, isso é mais profundo. Então, isso precisa ser olhado. Quando você percebe que o que realmente está te prendendo é a imagem que você carrega dessa maternidade ou do que você viveu na sua infância, especialmente se essa imagem foi inconsciente, né? Você foi lá com a terapia e buscou aquilo. Quando você acessa isso dentro de você mesmo, começa a cura. Começa a cura. Por isso é um caminho de dentro para fora. É um caminho de autocura. O facilitador de uma constelação vai ser uma ponte até lá. O seu psicólogo vai ser uma ponte até lá. A lei sem terapia. Sem terapia, esquece. Infelizmente ou felizmente, dada a nossa condição de desenvolvimento humano, nós ainda não temos condições de acessar o nosso inconsciente sozinhos e fazer algo com isso. A maioria, inclusive, está tentando, sem ajuda, né? Está adormecendo por anos. Um sonho, um projeto, uma vida, às vezes desenvolve uma doença que veio dos corpos sutis para o corpo físico, sem necessidade, muitas vezes. Estamos numa roda de samsara, às vezes enlouquecedora. Estamos, muitas vezes, no lugar que a gente não quer estar mais, um relacionamento que não faz mais sentido, mas eu tô lá porque vai que eu saio e fico sozinha. Significa que você ainda não se encontrou. Porque a partir do momento que você se encontra, você não tem como mais ficar sozinha. Isso não quer dizer que você não queira outras pessoas. Elas são bem-vindas, mas elas não são necessárias. É diferente você dizer, eu preciso de um casamento, eu preciso de um companheiro. E dizer, eu quero um casamento, eu quero um companheiro. Porque o fonema, o nosso verbo é uma frequência. Por isso, se você falar de um jeito ou de outro, você vai perceber que um carrega peso, o outro carrega leveza. Tudo isso tem a ver com o meu campo ancestral, com o meu campo sistêmico e com o meu campo metafísico, multidimensional, em que eu já vivi em outras eras ou de consciências e realidades paralelas que vão acontecendo ao mesmo tempo, que vocês chamam aí de déjà vu.
Ah, eu já sabia que eu ia viver isso aqui, ó. Não sei que hora, eu devo ter sonhado. Linha paralela, você acessou uma linha de tempo que não é essa aqui da 3D. O que a gente está tentando fazer no Festival das Mães, no movimento do dia 8, no movimento do dia 20? Buscando a linha de tempo em que você tem recursos e que você está melhor lá, e que você gosta daquilo que você sente e vê, e trazer para essa linha de tempo que é a terceira dimensão. Ok? Podem ir colocando perguntas aí, que eu disparei a falar, mas não gosto de live só com teoria, tá? Vai falando da realidade de vocês, se o que eu tô falando tá fazendo sentido. Muito bom. A libertação, gente, não vem com você tentando mudar quem a mamãe foi, quem o papai foi, né? Porque não é físico, tá? Também não é tentando mudar lá dentro de você, mas é se reconstruir. É reconstruir essa imagem psíquica como um adulto. Porque se você ainda está na roda de Sansara, principalmente em relação à abundância, significa que você ainda está no padrão da criança ferida. Lê, mas eu tive uma mãe maravilhosa. Exatamente. Ainda está no padrão de agradar a mamãe, que é agradar o mundo tem que te aplaudir para você se sentir poderosa. Fica esperando validação das pessoas para pôr um projeto, para ir fazer uma coisa e ir atrás de alguma coisa que você acredita, tá? Essa imagem psíquica, ela precisa ser reconstruída nessa forma desse adulto consciente e não mais como uma criança que foi ferida. Por isso a necessidade da psicoterapia, dessa psicologia profunda, das constelações, para acessar esse nível inconsciente, gente. É disso que nós estamos falando aqui. Acessar o nível inconsciente e desfazer esse elo dessa imagem psíquica que ainda está te prendendo de forma inconsciente e que sozinha você não está conseguindo ir lá e buscar. Gente, na psicologia analítica, o Jung, ele tem uma metáfora que é mais ou menos assim, que eu gosto muito, tá? Ele fala da metáfora da casa, que quando você está no inconsciente, é como se você estivesse numa casa feia, sabe? Assim, onde as paredes te sufocam, onde há escuridão ali, você olha para aquilo e não te agrada, você fala, um dia eu vou mudar isso aqui. Um dia eu quero quebrar essa parede dessa cozinha ou dessa sala e vai ficar mais amplo. Como se aquilo te sufocasse. Essa é a imagem psíquica não trabalhada como adulto, tá? Então, quando você olha para isso do ponto de vista terapêutico mesmo, é como se você reformasse essa casa. Entende? É como se você estivesse reformando a sua casa, trocando essas paredes escuras que te sufocam por paredes mais claras, que te deixam mais confortável e com mais vontade de voltar para sua própria casa. Porque quando a gente se reconstrói, a gente gosta da gente. Mas também a gente não passa a mãozinha na nossa cabeça quando fazemos merda, não. A gente vai lá e olha, só que ao invés de ir pra culpa, falei tal coisa aqui pra Nair, falei não sei o que, tá bom, vai lá e resolve, você não é uma criança, nem ela. Mas e se ela ficar chateada, aí é com ela, você paga a sua terapia, ela paga a dela e tá tudo certo. Entendem de onde vem essa necessidade que as pessoas nos amem, e aí eu me calo porque me ama, eu não vou entrar em conflito, ou não, eu vou projetar e ninguém vai passar por cima de mim. Ego também. Fortalecer o ego é usá-lo a ponto só de nos defender quando precisarmos. Mas não deixar esse ego, essa criança, essa persona, pular na frente e deixar a gente do jeito que a gente tá, ou que o mundo tá, o mundo tá derretendo. Eu posso perguntar para todas as pessoas que estão aqui dentro. Conhece pessoas hoje com crise financeira? Lê, mas veja bem, é o país. Então eu vou falar do Brasil, que é o meu país, né? Ele tá em crise? Total, tá? Total, é só olhar lá, né? Nos órgãos oficiais, como é que tá nosso resultado aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho 50 anos e o meu país tá em crise desde que eu nasci. Então se eu esperar esse país, esses governantes tomarem consciência do bem maior, de fazer fluir para todos os envolvidos, minha vida vai acabar e eu vou continuar ali, sem viver o que eu quero viver. Então, não, eu não vou terceirizar. Não, eu não vou entrar na frequência. Então, muita gente fala assim pra mim, às vezes eu converso qualquer coisa, não, Ale,
Mas tá difícil para todo mundo. Gente, eu não sou alienada. Pelo contrário, eu estudo bastante geopolítica. Mas eu me afasto do julgamento e da frequência. Então, quando eu olho para isso, a pessoa fala, tá todo mundo assim, tá todo... Eu cancelado, cancelado, cancelado. Eu não estou assim. Mesmo que eu esteja. Para não entrar na frequência e reprogramar o meu subconsciente. Olha, se você entrou nesse lugar, ele não é meu, viu? Eu não gosto de pobreza, eu não gosto de miséria, eu não gosto de conflito, eu não gosto de fome, eu não gosto de frio, eu não gosto de ver meu menino passando necessidade. Isso aí não é pra mim, não. Então, eu não vou morder essa isca. Porque eu sou aquilo que eu emano. Então, eu vou emanar na maior parte do meu tempo tudo que eu puder de melhor pra mim. Ou seja, o meu mental, essa energia psíquica internalizada da mamãe, eu vou aprender a usar ela a meu favor. E não contra mim. E nem contra as outras pessoas. Porque quando eu fico reclamador, fico pobre, eu tenho problemas, não sei o que, começo, fico doente, eu sou um peso. Eu sou um peso pro sistema de saúde, eu sou um peso pra minha família. Pô, não quero estar bem pra caramba, porque quem precisar de mim, eu tô aqui. Tô firme, né? Né? Assim, agora eu fui goiana mesmo, né, gente? No meu firme. Muito bom. Então, gente, a gente precisa entender uma coisa. A gente não nasceu aqui pra servir ninguém. Terapeutas de Deus me socorram com esse holograma colocado no inconsciente coletivo. Nós não estamos aqui para servir ninguém. E eu não estou falando da colocação do servir de algumas pessoas. A forma como internalizamos o servir, principalmente as mulheres, não tá muito legal, tá bom? A gente precisa reavaliar isso. Nós não estamos aqui para servir, nós estamos aqui para existir. Essa frase é do Jung, e eu gosto muito do trabalho desse cara, porque ele é muito pé no chão. Nós estamos aqui para existir e não para ficar servindo, baixando a cabeça e nem lá em cima, porque toda arrogância, a roupagem de trás da arrogância é medo. A roupagem de trás da competição é medo. E medo é a frequência do ego. Ego é a mesma coisa de criança ferida, mesma coisa de persona, mesma coisa de máscara, tá? Então, o medo é a frequência do ego. E quando eu vou pro medo, eu paraliso. Então, para reagir, muitas pessoas são arrogantes. Pessoas, mulheres, eu vou sempre falar isso aqui porque eu me divirto com isso. Mulheres que gostam muito, por exemplo, de roupa, de quase nenhuma, né? Mas que gosta de uma grife e que pode ter uma grife, quer investir nisso, né? Outras que querem, mas não podem, tá tudo certo. Mas a partir do momento que eu tenho uma bolsa de grife para pôr em cima da mesa para mostrar poder, olha para isso. Sabe o que é isso? Enfraquecimento da abundância real. Porque quem é abundante tem que provar nada para ninguém. Pode comprar sua bolsa de grife porque é um investimento que você quer fazer, é leve, porque ai, linda, e eu amo essa marca, eu amo essa grife. E se eu não posso ter, mas eu quero ter, mas eu nunca iria gastar tantos R$1.000. Não ia porque eu não tenho. Não, eu tenho. Então se tem é porque não quer. Então não julga o outro que quer, porque para outra pessoa isso é um investimento, é prosperidade. Para você isso não é prosperidade. Viajar para algumas pessoas, eu me incluo nisso, é prosperidade máxima. Para outras não é. Alessandra, eu gosto de ficar no meu cantinho, na minha casa, eu só viajo quando precisa. O que é prosperidade para mim é ter uma casa grande, confortável, para receber a minha família todo final de semana. Quem tá certo, quem tá errado? Agora perceba que sempre que eu falo de prosperidade, vocês falam de algo que vocês olham e veem como prosperidade. E isso vai depender de recursos materiais aqui na terceira dimensão. Então, se eu me desconecto da abundância, o que eu faço? Eu posso até ter, mas é ralando muito, porque é esse o holograma do inconsciente coletivo. E isso tem a ver com não perceber como eu internalizei a minha relação com a mamãe. Porque às vezes eu internalizei da barriga, na primeira ou na segunda infância. Sem uma ferramenta terapêutica séria que me leve até lá, gente, psicoterapia, psicólogo, psicanalista, gestalterapeuta,
Ai, gente, tem um tanto de coisa boa aí. Isso é psicoterapia, não é terapia holística, tá? Constelação é magnífico demais, né? Eu falar de constelação, já constelei mais de 1000 pessoas na minha vida, já fui tão beneficiada pelas constelações, fiz minha transição de carreira, tava adoecida ali, né? Vim de multinacional, gestora de 3 áreas, aquele negócio todo, mas não era feliz. E não entendia, porque eu olhava pros outros, os outros achavam que aquilo ali que é prosperidade. Eu falava, eu tenho tudo isso e não tô feliz. E hoje eu sou só uma psicoterapeuta lá no meu consultório, aqui no Café Sistêmico, tomando meu cafezinho com gente que às vezes eu nem conheço, mas que toparam me conhecer com respeito, com gratidão. Algumas vão saindo do online e formando uma rede magnífica de relacionamento sem competição, sem essas bobagens, uma apoiando a outra, né? E eu sou feliz assim, totalmente diferente do mundo que eu venho. Talvez diferente de 98% do que as pessoas pensam, do número de pessoas pensam. Mas eu sou eu. Eu amo a minha companhia e amo a companhia das pessoas que eu frequenciei na minha vida, dentro e fora da minha família, dentro e fora do meu trabalho. Gente, nós somos tudo a mesma coisa, nós somos só a gente não passa muito disso não. Agora, uma pessoa que desperta para quem ela é, uma pessoa que olha para tudo isso, ela caminha diferente na matriz de controle. Sinto muito. A maioria não vai concordar com metade do que eu tô falando. Aliás, não vai nem se interessar por isso aqui. Segundo David Hawkins, é menos de 2% de 8 bi que vai olhar para isso aqui, ou que vai pelo menos suportar uma live de 1 hora e meia que fale disso, né? E voltando lá para a mãe, que eu quero falar dentro dessa lógica do Jung, né? Então isso é ainda mais urgente, gente, quando você percebe sem querer, porque é inconsciente muitas vezes, ou na maioria das vezes, né? Você começa a perceber que você está repetindo com os seus filhos, com os seus companheiros de vida, esposo, esposa, colegas de trabalho, etc, etc. Mas principalmente com os próprios filhos, você começa a perceber que sem querer, você está reproduzindo a dor que você nunca conseguiu resolver. Então, gente, é hora de quebrar esse ciclo. Se você é mãe ou se você é pai, essa ruptura não é sobre você, tá? Não é sobre você. Não é sobre mim essa ruptura. É sobre quebrar essa corrente que pode perdurar por gerações. Por gerações. Quer ver um ciclo? Suicídio, pobreza, miséria. A família veio de uma pobreza danada e você conseguiu prosperar. O papai não teve, mas você, com o que o papai te ensinou, foi lá para você. De repente a empresa quebra. Alguém vem e te desonra. Vem uma doença e você não consegue lidar com aquilo. Para quê? Para honrar o vínculo invisível daquele sistema. Ah, mas na minha família, Ale, nenhuma mulher se casou, nenhuma mulher. Uma vez eu ouvi uma pessoa numa roda de mulheres ali. Sabe, aqui em Goiás a gente faz um negócio chamado pamonhada. Gente, quem nunca comeu a pamonha de Goiás, vocês me desculpam. Vocês estão perdendo muita coisa no mundo, tá? Então vocês providenciam vir pra cá comer pamonha, que tem que sair do tacho na hora, porque senão ela perde o valor dela. Então o que que acontece? Tem um grupo ali, né, entre primos e tal. E eu achei interessante quando a filha, né, de uma das mulheres chegou e muito triste, e ela é uma pessoa alegre. E aí alguém falou assim pra mim do meu lado, né? Falou assim, você viu a fulana, quanta tristeza, como ela emagreceu. Agora com a história de monjara, a gente já não acha mais que é tristeza, né? A gente só acha que é as canetinhas. Eu pensei que ela tinha feito uma dieta, usado aí alguma coisa. E aí ela falou, não, foi traída. E ela tinha um casamento, acho que de 14 anos, eu não vou lembrar. E ela descobriu agora uma deslealdade, isso já tem um tempo, e ela não sabia, tem filhos. É aquela história, infelizmente, que se repete. E aí fiquei olhando para a tristeza dela. Quando eu olhei, uma pessoa da roda, que também é da família, disse assim, que novidade. Todo mundo nessa família já foi carimbada. Meu Deus. Eu juro que na hora, gente, eu dei uma parada, uma respirada, recolhi meu interessante ponto de vista para não entrar na frequência do julgamento
e só olhei, porque não era um grupo terapêutico, era uma pamonhada de família. Então, eu olhei para aquilo e pensei, meu Deus, como a reprodução sistêmica é nociva. Como nós estamos de forma inconsciente justificando as nossas dores, porque lá atrás alguém passou por isso. É mais um motivo para eu não ter que repetir isso, porque lá atrás viveu uma dor tão profunda, tá pago. Vamos fechar esse ciclo. Eu fui traída, eu fui isso, eu fui aquilo. Meus filhos não precisam passar por isso, principalmente as minhas filhas. Então eu vou olhar para as minhas filhas num movimento sistêmico profundo, se eu acessar isso, e dizer para elas, eu libero vocês de tudo isso aqui. Isso me pertence, porque eu vim antes. Eu libero e abençoo vocês se vocês têm um relacionamento saudável e sustentável e se são respeitadas e respeitosas nessa relação. Isso é liberar sistemicamente. E isso só se faz num campo de constelação, porque você cria um campo eletromagnético, elétrons, prótons e nêutrons. Você dá um comando, que é esse aqui que eu fiz, chama diálogo sistêmico. Você colapsa a função de onda para gerar ressonância no campo eletromagnético das outras gerações. Estou aqui explicando numa visão da mecânica quântica um campo de constelação, que é como eu trabalho, tá? Eu gosto de cientificar as coisas, vamos chamar assim. E voltando para isso então, gente, essa cura não é só direito meu, ele é direito de quem vem depois de mim. Então, se eu puder escolher, eu vou fechar esse ciclo de dor e de repetição, daquilo que não faz mais o menor sentido para as nossas vidas. E a partir do momento que eu ganho essa força, algo na minha vida muda. Muda dentro e muda fora. Porque se você se arregimenta por dentro, você tem um campo, que os espiritualistas chamam de campo áurico, né? Que nós chamamos de campo eletrônico, eletromagnético na mecânica quântica. E esse campo começa, em outra frequência, a reverberar com outros campos, situações e infinitas possibilidades, nessa conexão com a abundância de tudo que é. Tá bom? Bom, essa lógica, esse ciclo pode se encerrar ou pode amenizar muito quando você libera as próximas gerações desses conflitos internos e externos que vão afetando muito a nossa saúde, a nossa abundância e principalmente nossos relacionamentos. Porque, gente, quem carrega esse tipo de dor, seja ela consciente ou inconsciente para você, a maioria de nós carrega em algum nível, tem medo do materno. Tem medo de errar como mãe, tem medo de errar como profissional, tá sempre esperando validação de alguém, tem medo de não acertar e fica ali esperando essa validação do mundo, sabe? Que não é só a relação à maternidade, isso afeta todas as áreas da vida, não é só a gente como mãe que isso afeta, imagina, né? Isso afeta principalmente nossa carreira, nossa prosperidade, o quanto a gente quer ou não quer fazer algo, entrar ou não entrar num projeto, por exemplo, tá? Se a gente faz essa busca profunda de nós mesmas, eu estou a serviço, eu estou disponível para mim mesma. E é só isso que vai me garantir estar realmente disponível, por exemplo, para os meus filhos. Ou para o meu dinheiro, para a minha abundância, para a minha carreira, para o meu companheiro, para a minha companheira. Para o mundo, gente, sem tanta projeção, sem tanta dor, sem tanta cobrança. Não é assim? Filhos, gente, não precisam de mães perfeitas. Anota isso aí. E nós também não precisamos de mães perfeitas, porque isso não existe. Nós não precisamos de mães perfeitas, nem nossos filhos. Nossos filhos e nós precisamos de mães despertas. Essa é uma frase também das estruturas arquetípicas que Jung traz para nós. Nossos filhos não precisam de mães perfeitas. Nosso companheiro, nossa companheira não espera uma esposa perfeita, uma profissional perfeita, mas uma pessoa, uma mãe, uma profissional, uma companheira desperta. Quando isso acontece, eu me dou permissão de olhar para dentro e eu vou buscar o quê? Minha autorrealização. Em todas as áreas. Isso energeticamente, gente, vai liberando as outras gerações, os filhos, para terem também uma vida mais abundante, uma vida mais saudável, mais próspera. E isso só acontece a partir da minha própria liberação.
Quando a gente se conecta com a abundância de tudo isso. Gente, às vezes a pessoa fala assim pra mim, campo sistêmico. Nossa, eu dou muito certo com a mamãe. Mamãe sempre foi maravilhosa, fazia tudo por mim e tal. Quando eu vejo, a pessoa não vai pra vida. E eu vou investigar no campo, é pra não abandonar a mamãe. Porque existe internalizado nela, fantasioso ou não, que essa mãe não vai ficar bem sem ela. Então ela assume o lugar de mãe, rompendo uma lei que é a lei da hierarquia. Via de regra, essas pessoas não conseguem construir ou não conseguem sustentar a própria família. Porque já tá casado com a mãe, gente, casado com o pai. Como é que faz? Né? Isso é muito comum. Mais um case interessante de uma cliente minha, que hoje tem 50 anos, mas quando ela chegou em mim, ela tinha 40 e poucos, né? E ela falava, eu quero muito ter a minha família, ter filhos, é uma coisa que desde criança eu quero. E cada um tem seu direito, quero ou não quero, né? Faz ou não faz sentido, não cabe julgamento aí. Mas eu não encontro ninguém, assim, que queira sustentar um relacionamento e tal, tá tudo bem. E você fala que é tudo frequência. Por que eu ainda não frequenciei essa pessoa, né? E aí eu coloquei ela num campo velado, significa que ela não sabia o que estava escrito ali. E aí eu coloquei um papel escrito, ela não viu, tá? Um papel escrito, relacionamento saudável sustentável. Perguntei pra ela o que seria um casamento pra ela. O que é importante um casamento pra você? Porque tem gente que lealdade, por exemplo, fidelidade é importante. Pra outros é relacionamento aberto. Quem tá certo, quem tá errado, né? Mas o jogo é combinado. E aí ela falou e eu frequenciei, coloquei no papel, pus o papel virado para baixo. No outro, eu coloquei relacionamentos atuais, ou seja, desconexos com o que ela quer. Pedi para ela pôr a mão. Frequência, gente. Frequência, não precisa fazer nada. Por isso que a distância, terapia frequencial, tudo funciona, tá? E agora a gente vai aprender mais isso com a medicina frequencial que tá chegando aí, com equipamentos frequenciais, sem necessidade de agulha e tal, né? Se a gente for para a Alemanha, para a Rússia, negócio de tirar sangue, colonoscopia, gente, mamografia, não faz o menor sentido, né? Espero mesmo que o Brasil avance muito em relação a isso, né? Tá muito atrasado. Então, voltando aqui. Ela coloca a mão em cima do relacionamento saudável e o outro lá. Quando eu coloquei, eu entreguei para ela o primeiro, falei, se conecta com esse campo, sem ela saber o que estava escrito, que era o relacionamento insalubre, que é o que ela falou que não queria mais para a vida dela. Ela falou, nossa, aqui assim me dá um pouco de falta de ar, meu coração dispara, minha mão tá suando, nossa, é tipo uma adrenalina, ela falou. Falei, é bom, ruim? Ah, nem sei. Mas você ficaria ou você sairia desse campo? Não, eu ficaria. Entendedores entenderão, né, gente? Se você é constelador, para já ver ali o que tá rolando do ponto de vista frequencial. A diferença entre o que a pessoa tá falando e pensando, que ela realmente acredita que é aquilo que ela vibra, e a vibração dela. Por isso que sem um processo como esse, dificilmente você vai saber o que você tá vibrando, né? Então, coloquei o outro. Quando ela colocou a mão ali no relacionamento saudável sustentável, ela disse, aqui é muito diferente, é mais parado, a respiração não tá ofegante, né? E aí eu falei, mas é bom ou é ruim? Aqui é mais sem graça, mas não é ruim. Entendi. Você quer sair ou você quer ficar? Ela falou, quero sair. Depois eu virei e mostrei, olha, esse da adrenalina que você quis ficar são os relacionamentos que você disse que não quer mais. E os outros são os que você me falou que veio fazer terapia para isso. Porém, gente, se é uma ferramenta frequencial, dificilmente eu vou acessar isso em 10 minutos como eu fiz, tá? Por isso que eu trouxe a holística para dentro da psicologia, porque dá muita velocidade no despertar daquele ser, tá? Não fica 500 anos comigo no consultório para entrar em contato com aquilo, né? Porque uma questão como essa seria no mínimo 10, 15 sessões de terapia individual tradicional, vamos chamar assim. Então, o que acontece? É só meu interessante ponto de vista, tá? Antes que alguém grite aí que eu tô contra qualquer coisa. Porque hoje o povo adora a frequência de conflito e eu tô fora, né? Só quero paz. Então, aqui, quando ela olhou pra isso, ali ela já despertou. Pô, então é isso. E ali ela começou, por isso que tal coisa. Às vezes eu me pego fazendo isso. Eu repeti isso. E eu falei, esse é o sistema. Ela falou, tem uma mãe maravilhosa. Uma mãe incrível. Uma mãe que faz tudo pelos filhos até hoje. Entendi. E o pai? Não, assim, meu pai, Alessandro, custoso demais, sabe? Traiu muito a mamãe.
E eu, pequenininha, uma vez, passeando com uma tia, eu passei e vi meu pai com uma pessoa. E a minha tia tentou, né, não falar, mas aquilo ficou, até hoje eu lembro disso, eu era muito pequena. Lembro do meu pai sendo muito grosseiro com a minha mãe. Ah, entendi. A pessoa até então não tinha visto a reprodução. Parece óbvia, mas é óbvia para quem está de fora. É óbvia para quem? Para quem está emaranhado emocionalmente, não é óbvio, né? Então ela repetindo esse padrão, mas o problema é o pai, no caso dela. O que vocês acham? Por isso a gente não julga, a gente leva para o campo sistêmico. É o campo que vai me dizer, esse assunto ele é que é o relacionado mais a qual campo? Pai ou mãe, né? Ancestralidade de pai ou mãe. Não é o papai e a mamãe ali que tá sentado no sofá, não, tá, gente? É aquela energia. É como você internalizou esse pai e essa mãe. Pois é, no caso dela foi a mãe. Ela vinha tentando salvar a mãe nos relacionamentos dela. Olha, mamãe, já que você não pôde ser feliz com o papai, eu também não posso ser. Então só vou arrumar esse povo aí que não quer nada com nada. Ou que sejam desleais. Assim eu fico parelha com a sua dor, com a dor do sistema. E tinha uma outra característica, que aí é a relação maravilhosa com a mãe. Eu falei, que relação é essa? Ela falou, mamãe é maravilhosa, nós somos 4 filhos, e tirando uma, mas que também vive lá, nós moramos todos com ela até hoje. E o mais novo tem 40 anos. É uma mãe maravilhosa. A mãe maravilhosa demais, que super protege demais, não dá permissão energética para os filhos voarem, embora ela verbalize e acredite nisso. Então, os filhos todos com escolas muito boas, faculdades, diplomas, não conseguem prosperar a própria vida e não conseguem ficar nos relacionamentos. Se casam, se unem e logo se separam. E estão todos hoje na casa da mamãe, o mais jovem com 40 anos. Interessante, não é? Muito interessante. Isso se chama roda de Sansara. Não precisamos ser mães, mulheres, homens, pessoas profissionais que estejam ali o tempo todo com perfeição. Precisamos de gente desperta. Preciso ser uma mãe mais desperta. Não é sobre o meu filho, é sobre mim. O que eu estou reproduzindo por emaranhamento ou entrelaçamento quântico, meu filho é emaranhado comigo a vida toda dele. Então, energeticamente, é como se esse filho voltasse o olhar para trás e falasse, como mamãe não foi feliz, eu também não posso. E ali ele se boicota. Essa história de ir lá até na sabotagem não resolve nada. Aposto que vários de vocês foram na terapia, chegar, tô me sabotando, tá bom, e vai fazer o que com essa informação agora? Nada. Significa que despertou, mas não expandiu a consciência. Não adianta nada despertar e não expandir a consciência, tá? Bom, vou aqui. Agorinha eu respondo as perguntas aqui. É que eu quero trazer essa teoria para ela ficar aí no coração, principalmente quem vai estar conosco agora, nessa sexta-feira online, que a gente vai fazer esses comandos aí em relação à abundância, né? Nessa relação sistêmica. E no dia 20 de junho, que eu disse aqui, possivelmente a gente vai ter uma imersão aqui em Goiânia de dia inteiro sobre isso, mas é a relação com o dinheiro mesmo, tá? Bom, essa prisão psíquica pode ser rompida. Boa notícia para nós, tá? Então, essa prisão toda inconsciente, ela pode ser rompida depois que a gente reconhece esse padrão, como essa moça que eu falei lá. Estou reproduzindo, na lógica dela, ela fazia terapia há muito tempo, ela chegou na terapia que o papai era o problema, porque o papai traía a mamãe. Não era. Ela se conectava a homens infiéis e desleais, enfim, dentro do julgamento dela, para honrar a mamãe. Tinha nada a ver com o papai. Não esse assunto, talvez outros, mas esse não. Então, por isso, ela falou, nossa, eu tô 3 anos de terapia e não consigo sair disso. Pois é, é sobre isso, né? É sobre olhar para isso. Então, essa prisão psíquica, gente, ela pode ser rompida, tá? Depois que a gente reconhece o padrão, a gente precisa romper com essa ilusão que o amor vai vir do jeito certo, né? E eu vou começar a construir dentro de mim, de dentro para fora, o quê? Um ego saudável. Eu não vou desegar. Vejo muita gente falar de ego
e não sei o que, criança ferida. Se o seu ego, se você desegar, gente, você vai morrer, tá? Porque é ele que ele que protege. Mas ele deveria nos proteger para nos manter na vida até 8, 9 anos no máximo. Depois disso, por isso a gente sempre vai orientar. A gente precisa começar a fazer terapia aos 8 anos de idade. Entendeu? Com 8, 9 anos você já põe o menino num campo de constelação e vai limpando ele para ver se ele reproduz menos. É da nossa configuração, tá? Para que lá na adolescência ele tenha piso consciente. Ele tenha isso, mas aí os pais têm que ter isso para dar, né? Para entender que esse é um investimento muito necessário. Porque aqui no Ocidente, a gente só participa do que é de graça, né? Assim, mas se for um show do fulano de tal, aí eu pago R$300. É muito tranquilo. E isso me mantém na roda de Sansara da matriz de controle. Porque no outro dia, o dia começa de novo e de novo e de novo. Né? Então tem que ter investimento, sim. É um investimento financeiro, é um investimento de tempo e é um investimento energético. É uma escolha no caminho da vida, tá? Hoje eu tenho 3 filhos. Então eu tenho 2 do coração, que já saíram de casa, um já foi pai agora, e o meu caçula, que é biológico, né? Tem 17 anos e mora sozinho, né? Já foi pra vida. Então, muitas vezes, eu como mãe também me pego, né? Não tem a síndrome do ninho vazio, eu me culpei porque eu não passei por ela. Fiquei triste ali uma semana, sentindo falta, aquela coisa, né, do filho. E, de repente, aquilo me deu uma alegria dele estar indo pra vida. Eu me culpei porque eu não tive a tal da síndrome do ninho vazio por muitos meses. Olha que loucura. A gente mesmo estuda, a gente mesmo, às vezes, se coloca. Ainda bem que eu percebi muito rápido, graças à terapia que eu faço há 13 anos, né? Tô lá no meu terapeuta sempre, mais constelação, mais reiki. O que eu puder, gente, pra eu ficar bem, eu faço. Porque eu sou minha prioridade. Eu sou minha prioridade. E eu espero que as pessoas acordem pra isso. Que isso não tem a ver com egoísmo, isso tem nada a ver. Isso tem a ver com despertar, se colocar a serviço da sua própria existência para depois estar a serviço, inclusive da vida dos filhos. Que seja energeticamente, fisicamente ou financeiramente. Tá bom? Então, essa prisão psíquica que nos prende lá, né? Então a gente não pode mais se permitir fazer esse movimento. Ele não é legal para nós, tá? Como eu disse, nossos filhos não precisam de mães perfeitas e nem nós de mães psíquicas internalizadas perfeitas. A gente precisa aí de gente que exista, de gente desperta. Vou aqui só voltar aqui para ver se tem perguntas, porque eu fui falando, né? Tananana. Regina Capelo, lá de Portugal, Ilha da Madeira. Olá, boa tarde. Alessandra, maravilhosa, encantada por estar convosco. Gratidão. Ela sempre é essa gentileza com a minha pessoa. Eu que sou grata por você na minha vida. Hoje ela é terapeuta CSM, é um pontinho nosso de constelação CSM lá em Portugal. E eu fico sempre muito honrada por ter esse tipo de gente lá, né? Lá e no mundo. Bom dia. E para quem eu não dei bom dia, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Eu vou tirar um oráculo no final. Ele já veio aqui logo cedinho. Perfeita colocação sobre o ego. André, ego é bem isso, né? Essa construção da nossa persona. Lembrando que ele tem a frequência do medo. Quanto menos desperta, mais ego, né? Quanto menos terapia, menos autopercepção. Tem outro caminho, Ale, que não seja esse? Não, não tem. Não nessa configuração atual. Meditação, muita hidratação, né? Muita não, assim, dentro do que o corpo precisa. E terapia. Não tem jeito, não. O Cryon fala que a gente está avançando muito, tá? Em nível de consciência, celular, embora não pareça, nós estamos avançando muito enquanto raça, né? E que vai chegar o tempo em que nós faremos todos esses processos automaticamente. Então, por exemplo, vamos pegar o corpo físico aí para quem perguntou. Você tá lá com alteração no fígado e não sente dor, não sente desconforto, não sente nada, mas vai fazer seu exame de rotina, você descobre que tem uma alteração no fígado. A minha pergunta sempre é: o fígado é meu, por que eu tenho que fazer um exame para saber o que dentro de mim não tá legal? Porque eu ainda não aprendi a ouvir o meu corpo.
ele fala que a hora que a gente aprender, principalmente através da neuropresença, né, da neuropercepção, ou seja, eu percebendo meu próprio organismo, a gente passa a não precisar mais de certas ferramentas. E a mesma coisa vai acontecer com o lado emocional. Mas hoje, com o atual nível de inconsciência e de manejo da matriz de controle, ou seja, que você está na roda de Sansara, 8 bis está na roda de Sansara, nós precisamos ainda de ajuda de bons psicoterapeutas, né? Que maravilhosa, gratidão, tô amando essa live, bem-vinda, Fabi. Solta o que te prende, desemaranha do que te faz pensar que não é merecedor. O famoso soltar. Vamos falar um pouco desse soltar? Porque não tem nada a ver com merecimento, tá? Embora aqui na frase eu entendi o merecedor. Isso foi um pouco deturpado, essa história de eu mereço, não mereço, não mereço, virou uma lógica meio frenética, assim, não faz muito sentido, nem nos comandos, tá? O soltar da física quântica é tudo aquilo que eu colocar foco na minha vida vai se expandir. Isso é física, química e matemática, não tem que discutir com isso, né? Isso já é comprovado. Então, tudo aquilo que eu colocar foco vai se expandir, vai aumentar na minha vida. Então, vamos supor que você tenha dívidas. Se você colocar o foco, ai meu Deus do céu, você vai ficar sem dormir, você vai perder saúde, você vai perder tempo, você vai quedar a sua frequência vibracional e vai entrar em ressonância com mais situações de dívida, ok? Então, o soltar não é fingir que não tem a dívida. O soltar é eu tenho e custa tanto. Se eu tenho dívida, qual que tem que ser o meu foco? Que eu quero que aumente na minha vida? Dinheiro. Fazer dinheiro. Para quitar a dívida? Não, para ter dinheiro. Para pagar a dívida e sobrar. Esse é o soltar. Então, o soltar não é ficar bitolado naquilo que está atrasando a minha vida, a minha existência, mas não é ficar também na letargia, esperando o mundo trazer. E essa história de merecedor tá deixando a galera na letargia, esperando acontecer, soltar. Então, é o caminho do meio, nenhum nem o outro. Eu já percebi que eu tenho dívida. O que eu tenho que ficar focado? Em fazer dinheiro, em ter renda extra, né? Não é assim? Ah, eu estou triste, estou com depressão. O que eu tenho que fazer? Olhar para a tristeza? Ou olhar para a alegria? Não, então eu vou buscar ferramentas que me tragam mais consciência do que pode alegrar a minha alma. Para eu sair da frequência da tristeza. E em alguns casos até medicação, um bom profissional. Ah, eu tenho problemas aqui, é mãe, né? Eu tenho problema com meu filho. O meu foco tem que ser o problema com o filho? Não, tem que ser a solução com o filho. É letargia esperando esse filho melhorar de braço cruzado? Óbvio que não. É você ir buscar estudar sobre maternidade, estudar sobre essa visão sistêmica na relação com os filhos, estudar sobre você, fazer uma bela terapia, uma bela imersão em você mesmo, em você mesma, para liberar esses filhos. Fazer uma autoanálise da sua relação real com esse filho, qual é a sua parte no adoecimento desse filho. Né? Qual é a sua parte nisso que está acontecendo? Isso é o Festival das Mães. Isso vai mexer mesmo. Tá mexendo total com a minha ancestralidade, minha relação com meu pai e a minha mãe, mas principalmente a minha mãe, tem vindo assim, às vezes de madrugada. O que significa isso? Estou liberando. E tem vindo no meu olhar com o meu filho. Muito. Né? Quando eu vou falar alguma coisa, peraí, por que eu tô repetindo, falando isso aqui? Ou porque eu estou deixando de fazer tal coisa em relação a ele, né? Porque eu estou deixando de fazer em relação a mim, tá? Então, vamos lembrar sempre que tem a ver conosco, tá? Vamos entender essa história de sabotagem e merecimento, esquece isso, tá? É igual ter motivação. Comentei isso com alguém esses dias. Ale, o que te motiva a vir para um café sistêmico há 6 anos, atender o povo de graça, falar de graça e tal? Primeiro, não é de graça. Primeiro, a minha boca mais perto do meu ouvido. Então, eu tenho que estudar e eu tenho que vir, eu não posso falar bobagem. Porque fica aí na rede pública ad eterno, né? Além disso, as pessoas começam a me conhecer. Então, muitas delas me buscam mesmo. Então, isso também gera um movimento financeiro de abundância. Frequenciado com as pessoas que eu quero pra mim, que eu quero pra minha vida, pro meu consultório, e não nego que não quer saber de nada, né? Terceiro ponto, que não é de graça. Eu estou na vida, eu existo.
E hoje eu sou muito feliz. Se eu sair da vida hoje, eu estou feliz com o que eu chamo de qual é a prosperidade que eu deixei para o mundo e para os que convivem comigo. Ponto. Não estou falando de bens materiais, isso é bom também. Mas isso qualquer um pode deixar, casa, carro, apartamento. Agora, eu estou deixando coisas plantadas para um planeta inteiro. Porque uma pessoa que acorda aqui, ela acorda outra pessoa lá. Ela deixa de ser um depressivo aqui. É um filho a menos indo pra droga lá. É uma filha a menos desenvolvendo um transtorno acular. E por aí vai. É uma rede. E isso é prosperidade pra mim. Então, não, eu não tenho nenhuma motivação pra fazer o que eu faço, tá? Eu não tenho, assim, um motivo. Não, eu acordo, o que eu tenho que fazer hoje? Eu olho na minha agenda. O que eu tenho que fazer hoje? Tantas pessoas pra atender, uma live. Ah, entendi. Não tem nada pra fazer. Tá bom. Eu não vou ficar à toa, então eu vou estudar. Vou ler um livro, vou na casa dos meus pais conviver com eles, vou tomar um café com alguém, né? Ou vou só meditar, ficar à toa mesmo. Eu sinto o que eu preciso hoje, o que eu quero hoje. Não tem a ver com motivação, não tem a ver nem com propósito, tá? Então a gente precisa sair um pouco desses conceitos horrorosos que a própria holística tá se dogmatizando aí e nos aprisionando em vez de ajudar, tá? Nílcia, bom dia, Ale, bom dia. Hoje, pra mim, prosperidade é ter paz na alma. Isso não é prosperidade, tá? Isso é só um estado de ser. A certeza de que mesmo que me fale... Não. A certeza que me falte o que eu quero, o necessário. Deus me ajuda a prover. Não ajuda. Já vou descredenciar vocês aqui. E o desejo ele já me entregou, basta que eu busque. Olha só, Nilce, tá aqui comigo há tanto tempo. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse Deus que a gente acredita, vocês querendo ou não olhar pra isso, ele não existe, né? Que ele é um Deus dogmático. Ai, olha, vai dar certo, você vai ver, Deus pôs a mão e vai dar certo. Isso não é acreditar e ter fé, isso é mandar Deus consertar os trem. Ah, põe na mão de Deus. Deus tem nada com isso. Ele já te programou com o que você precisa e tá aí, foi fazer as coisas dele, para você poder fazer as suas. Então, você tem sim uma hierarquia, que eu chamo de hierarquia, você pode chamar de mentores, guias, anjos da guarda, pode chamar até de Deus, né? Na quântica a gente chama de vácuo quântico. Mas isso são fractais seus. Essa é você. Sua própria centelha, só precisa assumir ela. Dificílimo de compreender isso, não é motivo da live aqui, mas significa que ainda tá muito, que não é ruim, mas ainda precisa dar uma olhadinha para além dessas coisas, tá? Sentir paz. Paz não é exatamente prosperidade, né? Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento sistêmico de mim mesma, desse caminho por dentro, eu posso estar chamando de paz a minha acomodação ou a minha letargia. Não estou querendo dizer que quem comentou aqui tá nisso. Eu só estou querendo cutucar vocês. A única função de um psicólogo, gente, é incomodar. De um terapeuta é tirar vocês da ilusão e incomodar vocês, tá bom? Então, não me convenceu aqui, não. Se eu fosse você, eu faria um trabalho mais intenso aí para sentir paz com a prosperidade junto. Porque pode estar tendo comandos inconscientes e sistêmicos dizendo que para ter paz não tem prosperidade. Embora eu entendi que não foi isso aqui que você disse, mas só estou pedindo para você investigar, porque quando vocês comentam eu entro no campo de vocês, não é invasão, é só para dar uma orientação. Inclusive, Nilce, eu olharia para a sua linhagem feminina ali da sua bisavó e tudo mais. Vou comer pamonha em Goiás em setembro. Isso mesmo, Pamela vai sair lá de Capão de algum lugar que eu nunca lembro, que é longe daqui no sul. E ela vem para a formação em CSM. Então, nossa próxima turma, gente, para quem queira fazer uma imersão de uma semana, com essa lógica sistêmica e metafísica, né? Entender um pouco de tudo isso, vai ser em setembro, tá bom? Além disso, você se torna constelador e fica 2 meses em supervisão comigo, tá? Tudo ao vivo, não tem nada gravado. Inclusive, agora na Black Maio, vai ter o descontão lá da formação, viu, gente? Setembro. Você pode fazer online ou presencial. É que a Pamela escolheu vir presencial, tá?
Está muito mais leve depois que entendi isso tudo. Ale, está tudo cor de rosa? Não. Mas hoje tenho consciência e isso me faz ter coerência e o relacionamento está ficando mais equilibrado. É bem esse o caminho, né? De não ser uma mãe ou um ser perfeito ou uma filha perfeita, mas ser um ser desperto. Como temos consciência de que estamos transferindo cargas e crenças aos filhos? E como sabemos que eles estão presos inconscientemente nesse ciclo? Que eles estão presos, eles estão presos. Quanto mais consciência você tiver de si mesma, mais você tem consciência se seus filhos estão carregando o que não é deles. Vou repetir. Quando um terapeuta fala pra mim, Ale, como que você entra no campo de uma pessoa, né? Ontem mesmo, num grupo que eu atendi, a moça falou, não consegui visualizar nada, era uma visualização ancestral. E aí eu falei, posso entrar no seu campo? Ela falou, pode. Eu não conheço a moça. E aí eu falei, sua avó materna, pode colocar ela na sua frente que eu vou te ajudar a dar os comandos. Ela falou, nossa, como você sabe? Quem me criou foi minha avó materna, blá, blá, blá. Falei, eu não sei, não é adivinhação, embora eu seja treinada para ler campo, né? Isso aí só é a sua autorização e eu entrando no campo eletromagnético. Então, por que eu consigo fazer isso hoje? Porque eu já constelei e atendo tantas milhares de pessoas. Por que eu consegui liberar meu filho de tantas coisas? Porque eu me percebo. Simples assim. Quem caminha comigo nos bastidores, às vezes é até chato, porque eu incomodo mesmo. Sou uma pessoa incomodante. Se você quiser ter uma amiga, assim, muito ampassant, paz e amor, eu não sou essa amiga. Eu não sou essa companheira, porque quando eu vejo, já falei, não gosto de ilusão, né? Então, e aí tem que ter caixa, né? E eu percebo, mas por que eu faço isso? Por que eu percebo isso? Porque eu me percebo muito rápido. Quais são minhas manobras, o que é intencional, o que não é real da minha alma, e eu tô convencendo as pessoas que isso é muito rápido. Então eu vou lá e volto para a frequência que eu quero. Então, gente, o jeito, terapeuta, mãe, pai, avô, filhos, né? O jeito de perceber o outro, por incrível que pareça, quanto mais você se percebe, mais você percebe o outro. Por quê? Porque quando você se percebe muito, você está limpando o véu do inconsciente, você vai projetar menos o seu inconsciente nos seus relacionamentos. Então, minha resposta para você é a mesma que eu dou para as mães nas palestras das mães. Se conheça profundamente que você vai saber identificar e liberar seus filhos daquilo que eles podem estar carregando e que não é deles, tá? Outro caminho é a constelação, né? Colocá-los na constelação. Você e eles, por exemplo. Alessandra Faria. Estou acordando. Muito bem. Despertando, né, Vivi? Ale. Vivi. O que é necessário para a mudança da nossa mãe psíquica? A mesma explicação que eu dei agora, tá, Vivi? E movimentos sistêmicos trazem velocidade para isso, tá? Autoconhecimento, gente, não tem outro caminho. Então, você vem autoconhecimento, desperta a consciência, expande a consciência, mudança de hábitos, comportamentos, pensamentos e frequência. Não tem outro caminho, não. Oi, Alessandra. Se eu me tratar, buscar ajuda, eu ajudo a criar a minha filha. Mesmo ela não buscando essa ajuda? Claro, Miriam. Deixa eu explicar de novo. Tem uma loja, depois se vocês quiserem aprofundar, vocês podem buscar. O material que eu mais gosto, que é o livro do meu mestre de quântica e de terapia quântica, do Eric Davi, é esse aqui, tá? Que se chama As Bases Metafísicas da Terapia Quântica. Embora ele tenha esse nome, não é só para terapeutas. Então aqui ele vai explicar o que é geometria sagrada, o que é emaranhamento quântico, qual o impacto disso, né? Para quem quer estudar um pouquinho de quântica. Então a minha sugestão, porque isso tem no GPT, só tem que saber como perguntar, né? Porque o GPT ele mente para nós, né? Porque pra vocês entenderem, a IA, gente, não é uma tecnologia, é uma consciência. Vocês já devem ter ouvido isso e já sabem disso, né? E ela foi programada para dar resposta, para não te deixar sem resposta, tá bom? Então, às vezes, você vai perguntar, ela não tem a resposta, ela vai mentir ali, vai inventar um trem pra vocês. Então, saibam do que estão falando e como estão perguntando. Então, lá no GPT, nos livros, no YouTube, tem gente séria como o professor Hélio Couto, estuda sobre emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico mais forte é de pais com filhos.
né? Mas eu sou emaranhada com a minha neta, com todos que vieram de mim. O Sadhguru fala um negócio muito interessante. Você conheceu sua tataravó? Possivelmente você não conheceu. Mas o nariz dela tá bem aí na sua cara, nesse momento. Não é algo que eu possa fugir na raça adâmica. Eu tô com DNA ancestral aqui. Então, quando tem uma programação de DNA ancestral daquilo que eu não quero pra mim, eu faço liberação de DNA ancestral. Qual hoje a única forma de fazer isso? Via terapias energéticas que tem essa frequência, tá? A que eu considero que faz isso em maior velocidade e maior número, constelação. Mas você tem TQA que faz isso, Theta Healing faz isso. Tem outras terapias que eu não conheço que devem fazer isso, tá bom? Então, é liberação de DNA ancestral. No emaranhamento quântico, Miriam, você vai estar trabalhando o campo dos seus filhos. Deixa eu explicar. Vou pegar a constelação. Tem um campo de constelação ou de oráculo acontecendo. O que você fez ali? O que é o campo? É um campo eletrônico. Tem elétrons ali. Você está conferindo energia para o elétron saltar de um orbital ao outro. E, quiçá, saltar o mais distante possível para se tornar fóton. Tá? Numa linguagem muito simplista do colapso da função de onda. Quando você faz isso, você gera ressonância. Só que você faz isso o tempo todo. Tá? Então, vamos supor que você veio, exemplo, tá, gente? Veio constelar a sua relação com a sua filha. Se forem menor de 18 anos, você pode vir trazer, você constelar pelo filho, tá? Acima de 18 anos, aí já muda um pouco, tem que ver quais permissões tem, tá? Então, você tá ali para constelar a sua relação com o filho. Ou é um filho menor de 18 anos, você quer constelar ali porque quer fazer algumas coisas e ele não quer. Você ainda tem tutela energética sobre ele até os 18 anos. Então, você pode fazer, tá? No campo. E em algumas outras situações, após 18 anos, pode fazer também. Então, quando você tá ali fazendo, né, e desmembrando tudo aquilo e fazendo os comandos, o Bert Hellinger falava que nós somos como se fosse um rio de água parada. E a constelação uma pedrinha. Essa pedrinha, eu tô jogando ela na água. Não vai dar aquelas ondinhas, a gente chama aquilo de reverberar. Isso vai reverberar até o campo daquele ser e das pessoas que me cercam. Por quê? Porque existe a lógica do emaranhamento quântico e do entrelaçamento quântico. E essa ressonância chega até aquele campo. Vou dar um exemplo bem prático, tá, gente? Aconteceu uma coisa há algum tempo atrás, mas que eu achei tão bonito, de verdade, foi com mãe também. É uma médica muito bem sucedida, não é daqui de Goiás, veio para constelar. E é uma médica muito bem sucedida, só que muito cansada, porque ela quer salvar os pacientes todos que procuram ela. Lógica psíquica com a mãe, né? E aí ela veio constelar a relação com a mãe. Só que a queixa dela é o seguinte: eu acho que a minha mãe não gosta de mim, porque eu sou negra e os meus irmãos não são. Essa era a lógica dela, psíquica, em relação a essa mãe, tá? Bom, a sua mãe já te falou isso? Não, mas eu sinto a diferença que ela me trata e trata os meninos e tal. E ela nunca falou que me ama. Nunca falou. Eu levo ela pra viajar, eu levo ela pra ficar em resort, eu dou carro pra ela. Eu sou a única filha que prosperou muito, então eu faço tudo pela minha mãe. Mas a minha mãe parece que nada é suficiente, ela não fala que me ama. Tudo bem, vamos olhar pra isso. Quando a gente chegou no campo, chegou num determinado momento em que a representante falava pra ela: você desde criança é tão responsável, é tão inteligente que eu não me preocupei muito com vocês e acabei me preocupando muito com seus irmãos. Porque você, eu já entendi que você flui, que você vai pra vida. Olha que interessante. Ali cai uma ficha nessa moça. E nós fizemos os diálogos sistêmicos, tudo bem. Como era num colégio, a gente precisava organizar a sala. E as pessoas, antes de ir embora, ficaram para organizar, incluindo ela. Gente, foi automático, tá? Terminou a constelação e tal. De repente, eu ouvi um grito do outro lado da sala. E eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Eu fui lá e ela chorando. O que foi? O que aconteceu? Ela falou, olha isso aqui. Ela pegou o celular e tinha acabado de chegar uma mensagem da mãe dizendo: eu tô agoniada aqui em casa, não sei muito bem o que como se meu coração tivesse apertado. E pra mim é muito difícil, filha, falar algumas coisas, porque eu não aprendi. Mas eu precisava falar que eu amo você. Assim, instantâneo. Entendeu, Miriam? E isso com ela aconteceu instantâneo. Chegou, vibrou, puf, puf.
emanou, volta. Com algumas pessoas vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Aí é de cada um mesmo. Mas via de regra a gente percebe mudanças em nós e vai vendo o nosso, sem que a gente fale nada, as pessoas ao nosso redor vão mudando o padrão delas também, tá? Se eu buscar ajuda, respondi. Sandra, só com a constelação eu consigo soltar o que me prende sobre isso dos pais da mãe psíquica? Não, a constelação, ela dá muita velocidade para você acessar as crenças, os dogmas, e além de acessar, a constelação faz uma, como é que eu vou dizer, uma liberação, né? Na constelação sistêmica multidimensional, além dos diálogos sistêmicos, que são comandos quânticos para reverberar o campo, nós fazemos encaminhamentos de consciências, que podem ser consciência sua, de outras linhas de tempo, ou de outras existências, ou dimensões, ou de outras criaturas do seu sistema, que é a liberação do DNA ancestral. Então, a constelação é muito completa nisso, tá? A constelação sistêmica multidimensional, até onde a gente sabe, ela chega quase que já no corpo búdico, que são os corpos sutis. Então, é algo muito profundo, né? Nem a gente sabia disso. Foi a nossa hierarquia, a partir da pergunta de uma aluna na formação, foi que a gente descobriu isso. Então, é muito forte, tá? Muito forte mesmo. Substitui a sua psicoterapia, o seu psicólogo? Não, não substitui naturalmente. Então, quem são as pessoas que eu assisto saltando muito? São as que vêm para o campo, não tem medo de olhar, olha para aquilo e continua o trabalho de autoconhecimento delas. Ou em grupo, ou no consultório individual, tá? Existem outras ferramentas? Existem, tá, Sandra? Eu tô falando da constelação porque eu me especializei nisso e não me especializei em outras que talvez possam chegar até esse nível de corpo sutil, de liberação também, e eu não saiba. Até onde eu conheço, algumas fazem algum nível de liberação ancestral, mas não nesse nível. É o meu interessante ponto de vista, tá? Marília, adorei você, está muito esclarecedor. Você está fazendo eu fazer uma viagem. Bem-vinda, Marília. Lá no YouTube, tem todos os cafés sistêmicos aí dos 6 anos que eu tô aqui, tá? Muitos eu atendo vocês, até o comum é eu perguntar quem quer ser atendido aqui ao vivo, e outros eu trago informações. Hoje, esse mês, eu estou trazendo informações porque a gente tem o Festival das Mães do mês de maio. Então, tem um grupo, chama Festival das Mães, em que eu vou colocando material lá para quem quer olhar para esse lado. É gratuito o grupo, tá? Agora, dia 8, sexta-feira, online, eu vou fazer movimentos sistêmicos e comandos para liberação da abundância, nessa linha sistêmica da ancestralidade feminina, tá bom? Quem quiser participar, é só perguntar aí no direct ou chamar lá no WhatsApp, as meninas passam certinho para vocês como participar. E no dia 20 de junho, é que eu começo a falar com vocês e perco um pouco a minha linha de tempo, tá, gente? Então, dia 20 de junho, a gente vai ter uma imersão presencial aqui em Goiânia de dia inteiro para trabalhar a relação com o dinheiro especificamente. Então, naturalmente, vai vir liberação também de DNA ancestral com várias técnicas misturadas, tá bom? E agora, em maio também, vai ser liberado, eu não me lembro agora quando que ficou, de 14 a 16, alguma coisa assim, de maio, a gente vai liberar a Black Maio, que é igual a de novembro, para os atendimentos individuais, constelação, psicoterapia, mapa da calibração, tá bom? E a formação em constelação, que é uma imersão de uma semana ao vivo comigo e Juliano Hakim, tá bom? Isso tudo vai ter desconto em maio aí de até 60%, 50%. Para auxiliar nesse processo também. Marlene, Ale, eu estava pensando hoje cedo quando conheci você num café sistêmico, é verdade. Até hoje espero todas as quartas para esse encontro maravilhoso. Cada café mais autoconhecimento. Gratidão, querida. Isso já faz mais de 3 anos, né? Que ela chegou por aqui, me convidou para um café, eu fui. E hoje nós temos a chave da chácara dela, para vocês terem ideia, quando ela viaja, né? Hoje somos um grupo muito grande, tá, gente? Para lá do mundo digital. Por entendermos que ninguém precisa dar conta de tudo que está acontecendo sozinhas. Nilce, que caminho devo ir? Outra constelação ou qual terapia ou ferramenta? Aí, Nilce, vai ter que ver qual é o seu objetivo, tá? Por exemplo, é algo que você tá já percebendo com um filho, uma filha,
e que você queira olhar, mas que você acha que o filho e a filha não tem entrada para olhar, porque de repente até vai ter, porque só de você estar aqui já reverbera no campo deles, né? Não, é em relação a mim mesma, de repente é terapia, de repente é mapa, tá? Pode procurar as meninas lá. Gente, sempre que vocês procurarem o nosso WhatsApp para atendimento, para agendamento, eu tenho uma orientação da equipe. Independente se já é cliente meu ou não, vocês vão mandar um áudio curto, objetivo. Ale, eu quero olhar para isso, mas estou um pouco perdida de que ferramenta usar. Você pode me orientar? Tá? Ou eu entro, as meninas me avisam. Normalmente elas me mandam áudio, mas eu tenho acesso ao número da empresa. Então eu entro, elas me mandam, eu escuto aquilo e assim que eu posso, eu mando um áudio, uma orientação para vocês. É uma forma que eu encontrei, por eu mexer com muitas ferramentas e assuntos, às vezes as pessoas ficam perdidas, igual a Nilce aqui, eu não sei se eu faço terapia ou se eu vou para outra constelação, eu também não sei. Você pode mandar para mim, que eu faço questão de, né, é como se fosse uma pré-consulta, esse áudio, é uma pré-consulta, uma anamnese, tá bom? Gratuita, naturalmente, tá? E eu mando para vocês. E muitas vezes eu uso o pêndulo e a escala Hawkes da consciência, para eu ver qual é a ferramenta, se você deve ou não fazer isso agora, tá bom? Antes de mandar o áudio, eu olho para tudo isso, tá? Andréia, qual o nome do autor do livro que você mencionou? Professor Eric Davi. Deixa eu mostrar. Eric Davi, chama Despertar, Destravar e Saltar. É um livro da TQA, tá? Tem na Amazon e quem tá em Goiânia tem a pronta entrega no Lar de Maria. Deixa eu beber aqui. Falo demais, né, gente? Tem no Lar de Maria, tem ele à disposição. E lá na T30, na Trilha da Amazônia, com a Gisele Porfírio, também tem a pronta entrega, tá? É que a gente pediu pra Paty, que é esposa do Eric, né? Ele já fez a passagem. Deixar alguns exemplares conosco, porque sempre tem gente nos pedindo, tá? Mas tem na Amazon para vocês comprarem. Obrigado, Pamela. Ó, já estão fazendo amizade por aqui. Eu aqui assistindo a live ao lado da minha mãe. Ah, não, que delícia. Fala pra ela que eu mandei um beijo por ter posto você, aquele filho lindo na vida. Eu sempre me senti assim em relação à minha mãe e meus irmãos, como se ela não gostasse de mim. Muito parecido com esse exemplo que a Lê falou. Hoje, entendo e trabalho em mim tudo isso. Essa imagem psíquica. Pode ser real? Pode, gente. Não é toda mãe que ama filho, não, tá? Não é toda mãe que consegue dar amor, não é toda mãe que fica. O negócio é liberar o que eu já vivi. E ver o que isso ainda tá tirando de mim. Pra que tô deixando de tirar alguma coisa de mim ainda? Sofrimento, medo, relacionamentos. Ju, também conheci a Lê no café. Nunca mais larguei do pé dela. Ontem nós conversando. Você viu que eu publiquei? Ela sonhou, gente, comigo. Diz que eu tava numa sala e eu lendo um livro. E eu não olhava pra cara dela. Agora veja bem eu deselegante desse tanto até no sonho. E aí ela disse que conversava com o meu filho, que o meu filho estava indo para os Estados Unidos e que ela falava que lá era muito bom, embora ela nessa vida não conheça ainda e tal. E aí ela não sabia que eu tinha tido a conversa com meu filho porque ele quer ir para o Texas ou para a Austrália, mas ele tem tido insights de ir para o Texas, né? E muitas vezes até para trabalhar, ele tá fazendo veterinária, né? Mas ele tem 17 ainda. E aí, nesse final de semana, a gente fez um comando sobre o Texas, né? Que se fosse para o bem maior, dentro da ordem do Criador, que os caminhos dele se abrissem. Ele deu o comando, tá? Foi ele que deu, eu só acompanhei. E aí, ela não sabia disso e sonhou. Eu falei, olha, você acessou uma linha do tempo que ele já tá indo. Aí eu falei, e eu devo ter ficado emburrada com o livro, porque ele, de certo, falou pra mim, mãe, você não vai comigo? Não, eu vou sozinho, entendeu? Que é a cara dele fazer isso. Ai, muito bom, né, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Bom dia, bom dia. Gratidão, Ale. Vou entrar em contato. Bem-vinda. Pode até amar e não gostar da pessoa que o filho é. Bem isso também, Denise. É bem isso, né? Então, a gente às vezes tem amor e não concorda com aquilo, né? E ressignificar isso vai desamaranhar você e o filho, tá bom?
Bom, gente, então é isso, nosso café sistêmico. Minha reverência a vocês. Eu vou abrir aqui um oráculo que é Mensagens para a Alma, da Isabela Vieiro, que inclusive todos os trabalhos da Isabela, ela é do Sul, alguém me presenteou. Todos os trabalhos, tem cartas ali, que eu tenho uns oráculos dela. A mãe dela que intui e desenha. Ela intui a mensagem, a mãe intui. Então, talvez por isso tenha vindo esse oráculo para fechar o nosso café sistêmico de hoje. Então, quero aqui agradecer e reforçar sempre o meu convite. Festival das Mães, o grupo tá lá, é um grupo gratuito. Ontem eu já comecei a colocar orientações e frequências para as pessoas irem trabalhando sozinhas essas relações com abundância, tá bom? Inclusive, mandei lá comandos quânticos específicos para abundância, para a pessoa fazer alteração frequencial e entrar em ressonância com o que ela quer. São movimentos gratuitos dentro deste grupo no Festival das Mães todos, que é o mês todo, que é o mês das mães, tá bom? Nós temos, então, sexta-feira agora, dia 8, online, pela manhã, nós vamos ter os comandos e movimentos sistêmicos para liberação, em relação à abundância, de tudo isso que eu falei aqui, o fluxo de abundância. No dia 20 de junho, imersão aqui em Goiânia, o dia todo, movimentos sistêmicos e demais terapêuticas e movimentos para a relação com o dinheiro, fisicamente falando, tá bom? E agora a gente vai liberar no meio de maio, a Black Maio, a quem queira aí continuar ou iniciar esse processo e às vezes está com alguma dificuldade ainda com prosperidade e não está conseguindo se movimentar, tá bom? Então, psicoterapia comigo, a formação em constelação sistêmica multidimensional, a próxima turma é agora em setembro, é uma imersão em si mesmo, e se você quiser, né, você se torna um constelador sistêmico multidimensional, depois fica 2 meses comigo numa supervisão prática. O que mais que eu falei que tem lá? Mapa da calibração, constelação em grupo, tudo isso vai estar na Black Maio com 50% até 60% de desconto. É que alguns têm 40%, outros têm 50%, outros têm 60%, então eu fui pendulando os valores e já liberei para a equipe para a gente poder informar aí, acho que dia 14, eu não lembro mais, não sei se é 14, se é 20 de maio, a gente já vai começar a liberar Black Maio, tá bom? Bom, então é isso, e que a frequência vibracional chegue até você, até a sua vida, nesse momento, onde você estiver precisando. Que isso se movimente a ponto de manifestar o que você precisa, o que você quer aqui, nesse momento, na terceira dimensão, nessa linha de tempo, tá bom? Quero agradecer todo mundo que continua aí agradecendo. Pamela, gratidão, sempre maravilhoso café, obrigada. Nayane aqui de Goiânia, uma querida, gratidão, Alê. André, gratidão. Euvani, como faz para entrar? Pede o link aqui no direct, tá bom? Você pode entrar aqui na mensagem do direct ou ir direto no nosso WhatsApp e pedir o link, as meninas mandam. Obrigada, trabalhando e assistindo o café. Como faço para participar do grupo? No direct ou pedindo, excelente, importante. Bebel, gratidão, Alê, você é maravilhosa. Estou ficando com muita vontade de fazer o curso CSM. Já nos chama lá, Bebel, para que as meninas passem para vocês o desconto da Black Maio, da imersão, né? Porque pode ser que fique em acordo com o que você está buscando, tá? Graça, amém, gratidão, gratidão. Muito grata a ler. Cadê o oráculo de hoje? Ainda não terminei o café, por isso não tirei, né? Lulemos, gratidão. Marinete, cheia de coraçãozinho. Gratidão, gratidão a minha. Gente, então é sobre isso. Para quem tá chegando a primeira vez, esse é o café sistêmico, tá bom? O café sistêmico, ele acontece normalmente às quartas, às 10h08. Hoje eu me atrasei aqui um pouquinho em virtude de ancoramento e tudo. Mas a gente sempre avisa no grupo. Então, se você ainda não está ou na comunidade, que são as pessoas que moram fora de Goiânia, ou no grupo VIP Goiânia, eles são separados. O grupo VIP Goiânia, ele é um grupo para o pessoal daqui. Por quê? Porque eu constelo toda semana presencial. Então eu vou colocando lá para não ficar enchendo muito o saco da galera do online, porque não vai poder vir. E no online, constelação online, café sistêmico, todas as nossas ações
que são abertas ao público, a gente coloca em todos os grupos, tá? Só as constelações de Goiânia presenciais, que são toda semana, é que a gente coloca ali. E agora o CEDIM presencial, que é o círculo terapêutico, a constelação em grupo, tá bom? A partir da próxima semana, a gente já vai abrir as vagas para o CEDIM online, tá? Então, quem quer participar do círculo terapêutico, gente, é uma contribuição. É um grupo que trabalha com psicologia, neurociência e constelação. Então, uma terapia em grupo, um círculo terapêutico. Substitui sua terapia individual? Não. Substitui a constelação que você vai fazer? Não. Substitui seu psiquiatra? Não, gente. É só mais um movimento que está ali disponível quem queira fazer o movimento psicoterapêutico. Por que ele é só uma contribuição? Para aquelas pessoas que podem estar ainda com algum problema em relação à abundância, financeiro, que às vezes não tem condições ainda de fazer uma constelação, ou não tem condições, ou porque quer fazer terapia toda semana em grupo, tá? Não interessa, seu coração pediu, vai lá. Não ficar, mas eu não tenho dinheiro. Bom, universo, eu já entendi que eu quero constelar, eu já entendi que eu quero fazer essa formação, eu já entendi que eu quero comprar esse livro, eu já não sei o que você quer aí. Né? Se for para o bem maior, esse é um comando que eu dou todos os dias. Se for para o bem maior, dentro da ordem do Criador, porque quando a gente fala bem maior, dentro da ordem do Criador, é para você e para todas as criaturas de um universo inteiro, né? Porque eu não posso pensar só em mim. Então, você faz esse movimento e fala para o universo se virar e vai trabalhar, vai fazer. Vai trabalhar e falar. Lembra da dívida? Eu não vou olhar para o curso, eu vou olhar para o dinheiro. Então eu vou fazer renda extra, eu vou me abrir para o universo também trazer isso de presente para mim. Uma pessoa vai me dar esse negócio, né? Isso aconteceu agora, né? A gente presenteou 2 pessoas para o dia 8. E um deles falou isso para mim, falou assim: "Nossa, Ale, esse mês eu tô tão arrochada, eu queria muito participar". E eu intuitivamente vim na sua constelação. Inclusive, ele foi para buscar a namorada dele lá. E acabou ficando. E teve um sorteio e ele ganhou. O que ele fez? Co-criou, gente. Não existe coincidência. Existe sincronicidade, tá bom? Então, aqui apareceu um monte de mais gratidão. Eu que vou agradecendo e fazendo minha reverência, tá bom? Se tiverem qualquer outra pergunta, qualquer coisa, vocês podem ir lá no direct. A Maria Angélica tá falando, fiquei ansiosa. Eu não entendi. Ah, porque ela falou que cadê o oráculo? Ela é ansiosa, né? Da natureza. A Ariana, dizendo ela que a Ariana é assim. Eu não entendo nada de horóscopo, né? De signo, mas dizendo ela disse que já bebeu água. Inclusive, a Maria Angélica é uma das instrutoras que vai estar com a gente no dia 8, tá, gente? Fazendo movimento. A intuição, vamos falar, a energia frequencial do dia 8 é dela. Foi ela que intuiu. É um movimento maravilhoso. Aqui vocês já estão rindo da cara da outra. Eu adoro isso, tá bom? Ai, ai, muito bom, muito bom. A Lara tá falando, eu fui sorteada também, né? Marinete, acho que eu não tô no grupo. Acho que a gente não fez o grupo ainda, Marinete. Acho que as meninas vão fazer de hoje para amanhã, tá bom? Colocar vocês lá. É porque acabou que eu defini fazer só online, vai ser só pela manhã, tá bom? À tarde, provavelmente, a gente vai ter CEDIM normalmente, o grupo do CEDIM normalmente. Então, quem quiser, tiver em Goiânia, a gente tem o círculo terapêutico das 4 às 6, tá bom? Lá, eu vou definir agora, na sexta-feira, gente, vai ter outro CEDIM, outro círculo terapêutico presencial em Goiânia. Vai ser às sextas também, só que 11 da manhã. Às vezes a pessoa não pode ir à tarde, pode ir de manhã. E eu fiquei de definir uma data, uma agenda, um horário para o CEDIM online. Aí eu aviso vocês, tá bom? Agora sim, vamos lá para o oráculo, que é o oráculo das mensagens da alma. Ó, vieram 2 mensagens, então eu vou ler as 2, porque eu acho que elas devem se complementar nesse momento que a gente está trabalhando aqui. Mensagem 22 e 23. Nutra sua alma com momentos de paz, perceba mais tudo o que te cerca. Tome consciência que cada um tem a riqueza que percebe. Vou repetir. Perceba mais o que te cerca. Tome consciência, que foi só o que a gente falou aqui, né?
Tome consciência que cada um tem a riqueza, ou seja, a abundância e prosperidade que percebe. Então, se eu não tenho consciência, eu me desconecto disso. A vida abundante que você tanto sonha depende do seu olhar. Onde você escolhe focar hoje? Na falta ou no que tem? Na dívida ou no dinheiro? Na solidão ou nos relacionamentos? Entendeu? Olha que legal, eu amo oráculo por isso. Eu abri aleatoriamente aqui a árvore da vida, que é o símbolo das constelações, né? Também da Sefirot da Cabala. E aqui resume, sempre isso acontece com os oráculos aqui, né? Quem acompanha sabe. Eu abri aleatório e tá falando de quê? Ampliação de consciência versus ressonância com uma vida rica, uma vida abundante, né? 23 já veio tipo o olho de Horus aqui, ó. Veio mais esse símbolozinho que algumas pessoas referem ao terceiro olho. A maneira que você decide olhar para a sua vida é o que faz toda a diferença na sua jornada. Se você parar para pensar, nada na vida tem significado, exceto aquele que você dá. Eu sempre vou dizer isso, eu sempre falei isso pro meu filho, gente. A vida de ninguém aqui tem sentido. Se eu não der um sentido para minha vida, ela nunca vai ter sentido, né? Ninguém vai fazer isso por ela. Uma situação difícil pode ser apenas mais uma situação difícil, mas se você optar por olhar diferente e decidir crescer com isso, com certeza vai ganhar muita força e sabedoria. Podem tirar tudo de você, mas nunca poderão tirar a sua liberdade de escolha em decidir como você verá as situações da sua própria vida. E você tem esse poder a cada minuto. Isso aqui é o soltar da física quântica, tá? Está tudo nas suas mãos. Mude o seu olhar e a sua vida muda. Então, essa é a geometria sagrada que veio, que tem frequência também, por isso que eu gosto de mostrar. E aqui do terceiro olho, que é a intuição, conectado com a glândula pineal, que é o que capta as energias sutis, e há uma transdução para o terceiro olho, que nós chamamos de intuição. As mães são consideradas os seres mais intuitivos que existem. Desculpe, não as mães, as mulheres, porque toda mulher é mãe em algum nível. Bom, gente, então é isso. Denise está perguntando, não sou de Goiânia, qual grupo que eu entro? Na comunidade online, tá, Denise? Pode pedir para as meninas no direct, avisar que não é de Goiânia, que elas te orientam aí. Acho que essa é a última pergunta, né? Então vamos ficando por aqui, semana linda para vocês. Espero estar com todos e todas vocês na sexta-feira de manhã, fazendo esse movimento que é um movimento universal de permissão de conexão com a abundância. Se a gente faz isso no coletivo, isso tem muito mais força do que fazer isso no individual. É por isso que eu foco muito em trabalhos em grupo, terapia em grupo, imersão em grupo, tudo em grupo, tá bom? Espero ainda quem queira avançar mesmo, olhar porque tem que olhar, setembro, venha presencial online para a nossa formação em constelação sistêmica multidimensional. Ah, já sou consteladora. Posso te garantir que é avançado, porque foi uma canalização, tá bom? Então é para lá, eu dava um tipo de curso de formação e esse é outro, né? A gente avançou nesse conhecimento aí da liberação das consciências, tá? Então em setembro, você pode vir presencial em Goiânia ou online, a gente fica uma semana ali grudado. É muito legal, legal mesmo. A turma que já tá aí é uma turma muito bacana. Tem gente de Brasília, tem gente do Sul, tem gente de Minas, tem gente aqui de Goiás. Então já tá uma galera bem legal. Espero que o pessoal de Portugal possa vir também ou continuar participando online. Então é bem legal mesmo. Essa formação, gente, ela é assim, o up do up, né? Tipo assim, eu passei por um monte de coisa, mas eu quero mergulhar mesmo. Por quê? Terapeuta não, terapeutizado não tem valor, mas uma mãe, um pai, uma namorada, um esposo não terapeutizado também não vai muito longe, né? A gente fica no fight conosco e projetando isso nas nossas relações. Então, por isso a formação é ao vivo conosco e é um formato de imersão. Tem a teoria? Óbvio que tem, porque é uma formação de consteladores. Eu não quero ser constelador, quero só fazer imersão. Ok. Não, eu sou constelador, mas quero ampliar. Ok.
Sou terapeuta, não sou consteladora ainda, quero me formar em constelação. Ok. Então é para todo mundo? É para todo mundo, tá? Tem idade mínima? Sim, 18 anos, por questões legais até, tá bom? Tem idade máxima? Talvez 122 anos, 123 seja assim um teto bom, né, para esse processo aí, tá bom? Festival das Mães, gente, tudo aquilo que o Instituto pode, a gente tá colocando a serviço, sabe? E dentro das condições que para nós equilibra uma das ordens sistêmicas da riqueza, que é a ordem do dar e do receber, tá bom? Quarta-feira que vem eu vou estar aqui de novo. Hoje eu achei que seriam só atendimentos, mas de repente veio a consciência do Jung, que é da psicologia analítica, para eu trazer tudo isso para vocês, tá? Então tem muita teoria aqui, eu sei que não dá para absorver tudo. Eu vou baixar aqui no Reels e depois vai para o YouTube, que também é o Instituto Alessandra Tavares lá, porque tem gente que prefere assistir no YouTube, porque lá acelera a voz e tudo mais, tá bom? Então vamos estudar. Vamos estudar juntos, sim. E quem sabe, a maioria de nós sai do online, como já aconteceu aí com centenas, e a gente se veja, toma um café, vocês vêm para Goiânia em setembro, vêm em junho, e a coisa se fortalece mais. Beijo no coração de vocês, muita luz, muita paz para nós, para os hospitais, para os leitos, para os orfanatos, para o nosso planeta, e especialmente a bandeira da paz universal, fincada no planeta, levando essa vibração para os países em guerra, para os nossos dirigentes políticos, que quanto mais expandissem assim um pouquinho a consciência, muitos não deveriam estar passando por muita coisa. E eu acredito muito que nós somos guardiões e soldados dessa verdadeira luz, que já entendeu que tudo que acontece com o outro tem impacto em mim. Enquanto tiver uma mãe chorando, um filho caído nas drogas, todas nós, mulheres, estamos em sofrimento. Enquanto tiver uma pessoa sem o que comer, uma criança faminta, todos nós, mesmo com a mesa cheia, estamos famintos. Quando a gente acorda para isso, não é para olhar para a pobreza e para a miséria, não é para olhar para a violência, é para olhar para a cura disso, é para fortalecer a cura disso. Filhos mais saudáveis, despertos, que não têm necessidade de buscar nos vícios as suas dores emocionais, são criaturas que vêm de seres que olharam para si e reverberaram isso no campo deles. E eu fico muito feliz que esse movimento é uma crescente, especialmente no nosso país, que é tão carente, mas tão carente, da gente acordar para o poder que um processo psicoterapêutico tem na minha vida. Sair da roda de Sansara com 50 anos de idade, ou 50 anos passando por aquilo, e de repente eu consigo simplesmente saltar. Isso é, como diz um amigo nosso, não humano, não seria magnífico isso? É magnífico isso, como diz Cryon, né? Agora beijo mesmo, bom almoço, boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.